do direito. Pessoal, boa noite. Hoje a gente está fazendo uma aula diferente, né? Utilizando esse recurso que possibilita que a gente chegue até os lugares onde vocês estão, mas em razão da solicitação da SOI, né, da organização da SOI, para utilizar a nossa sala, né? E aqui vocês ainda não tiveram não são da turma que experimentaram a compulsoriedade desse recurso, então vou apenas de forma muito sucinta falar sobre as regras aqui de convivência, né, desse espaço virtual. Vou pedir a vocês que mantenham os microfones desligados e quem quiser falar pode levantar a mão ou mesmo falar, não tem problema nenhum, certo? Não precisa, quem quiser abrir o vídeo, a câmera pode abrir também, fica à vontade, não é obrigatório, apesar de ser sempre difícil para o professor dar aula para um pontinho preto, né? E vendo várias bolinhas coloridas aqui, sem ter o contato com vocês, né? Então, fiquem à vontade. Nós hoje vamos falar sobre dicotomias e divisões do direito. E, obviamente, a gente começou com uma música inspiradora, né? Na versão de Caetano e Maria Gadu, o Quereres, que daria para a gente discutir sobre a letra uma aula inteira. Talvez fosse até mais prazeroso do que falar sobre dicotomias e divisões do direito, né? Mas, essa análise que a gente poderia fazer da letra, e recomendo, inclusive, que vocês leiam e até analisem a letra, né, como atividade lúdica mais tarde. O que eu queria evidenciar com essa música que introduziu aqui nosso contato é justamente a dicotomia, né? Então, veja que a brincadeira da música está em colocar os opostos, né? Claro, ele fala de um relacionamento, e um relacionamento que termina colocando as pessoas tão diversas, né? Com quereres tão diversos, e se aproximam por causa do amor. O que a gente vai tratar hoje é justamente as dicotomias específicas do direito, né, da ciência do direito, e que, na verdade, são dicotomias que estão presentes em várias outras áreas do saber, né? Vocês que já tiveram experiência em outras ciências, em outros cursos, vão poder falar para mim agora das dicotomias próprias das suas vivências, né? Quem poderia me dar um exemplo de dicotomia dentro de outras ciências, eventualmente das ciências que vocês já acompanharam, com as quais já tiveram contato e que também representam dicotomias relevantes? Quem poderia me dizer? Pronto, o Nicolas está colocando aqui geografia física e humana, perfeito, né? A gente tem a geografia física humana, a gente tem na ciência da computação hardware, software, né? Na ciência política, a dicotomia mais conhecida e até hoje muito visada, muito enfocada. Qual é? Esquerda e direita, muito bem, Nicolas. Esquerda e direita, inclusive, é o título de uma obra de Norberto Bobbio que analisa essa dicotomia, sua origem, né? Sempre apontada como o local físico em que se postavam os parlamentares logo após a Revolução Francesa. Então, e até hoje são dicotomias, é uma dicotomia que, dentro do espectro político, da ciência política, é bastante utilizada, certo? Às vezes de maneira equivocada, às vezes de maneira rasa, né? Sem um aprofundamento, mas são referências que ainda hoje se utilizam.
No direito também acontece isso. A gente vai ter dicotomias, inclusive sobre algumas a gente já falou aqui em aulas anteriores. Por exemplo, a gente já falou, logo no início do nosso curso, sobre a dicotomia de direito natural e direito positivo, direito objetivo, direito subjetivo, direito público, direito privado, né? E a gente vai explorar um pouco mais sobre essas dicotomias na aula de hoje. Vou pedir a permissão para vocês para colocar aqui, compartilhar com vocês. Peraí. Estão vendo aí a tela? Eu não estou vendo vocês. Eu queria só. Peraí. Sim. Mas dá para aumentar um pouquinho, tá tão pequeno. Tá pequeno, né? Porque eu acho que tá. Só um minutinho, deixa eu ver aqui como é que posso modificar. Peraí. Deixa eu tentar novamente aqui. Melhorou? Tá ótimo agora. Ficou bom assim? Pronto. Então, a gente vai falar, pessoal, como eu estava dizendo a vocês, sobre as dicotomias e divisões do direito, né? E a primeira que a gente pode apontar é a dicotomia entre direito natural e direito positivo. A gente já falou sobre isso de maneira superficial em aulas anteriores, e aí eu queria que vocês dissessem as suas impressões. O que é que vocês... Agora, só lembrar para vocês, eu não estou vendo o chat, entendeu? Então, vou pedir a vocês, ou para falarem pelo microfone, quando vocês se manifestarem e estiver passando aqui o slide, ou alguém fazer o favor de ler o que está acontecendo no chat e me falar as manifestações de vocês, certo? Então, quem é que compreende o que é direito natural e direito positivo? Pode falar. Na verdade, não era para responder isso, mas eu posso responder se quiser. Pois não, então responda logo. Tá, direito natural é um direito intrínseco ao ser humano. É algo mais subjetivo e que lhe é garantido por simples existência. E o direito positivo são as leis que estão no papel, feitas pelo ser humano. Certo. Esse é um caminho inicial possível, né? Que a gente percebe que só alguns ajustes que precisam ser feitos. O direito positivo, na verdade, ele abrange não apenas as leis escritas, mas as leis consuetudinárias também, aquelas que não estão expressas no papel, né? O direito positivo, na verdade, é o direito vigente em determinado lugar, em determinada época. Então, abrange leis, eventualmente, se você considerar como fonte do direito, julgados de determinados tribunais, costumes jurídicos, né? E outras fontes do direito que, dependendo da sua visão de fontes, vai ser abarcado pelo direito positivo. E o direito natural, como você falou, é aquele que independe dessa chancela de reconhecimento por parte de um Estado ou de um órgão que defina o que está vigente naquele país ou naquela sociedade. O direito natural, portanto, ele vai, por definição, acompanhar o homem pela sua própria natureza. A gente vai ver nessa segunda unidade, quando houver a apresentação dos grupos, que uma corrente epistemológico-jurídica vai entender que o objeto da ciência do direito é o direito natural porque, em primeiro lugar, em princípio, porque o direito natural é dado pela entidade divina. Então, é um direito natural divino, porque o Deus ou os deuses
assim concedem, revelam ao ser humano. Mais recentemente, mais modernamente, a gente vai associar o direito natural à ideia de racionalidade. Então, não é mais Deus que dá ao homem direitos que são imanentes, íncitos a esse homem e à mulher, mas a própria razão humana, a ponto de identificar alguns direitos que, independentemente de estarem previstos em alguma lei escrita ou nos próprios costumes, devem ser reconhecidos, certo? Tranquilo em relação a essa divisão? Agora a sua pergunta, a sua intervenção, que na verdade era anterior a essa resposta. Professor, pelo que eu entendi, o senhor colocou um texto lá, né, direito público e privado. Sim. Aí tem texto a ser debatido. Acredito que não vai ser sorteado. Mas, professor, é só um comentário, assim, é um desabafo. Eu achei o texto muito ruim, assim, muito confuso. Eu fiquei lendo, eu tive que ler várias vezes. Eu fiquei aperreada, sério mesmo. Não se preocupe. É por isso que a gente vai debater aqui. Eu poderia dizer assim, não, leiam e na prova eu vou cobrar, né? A gente vai debater esse texto justamente para destrinchá-lo. Agora, para tranquilizá-los, né? Pois não. Mas eu, na página 159, eu notei que tudo é culpa sua. Né? Porque na página 159 só faltou colocar o nome, né? O professor Morton é culpado de tudo, né? Porque é o professor de introdução ao direito, ao estudo de direito. Rapaz, eu confesso que eu nem vi, não. O que é que tem na página 159? Agora eu fiquei curioso, porque eu estou sem o texto aqui. Estou sem o texto aberto. Mas eu ia tranquilizá-los dizendo que esse texto ele não vai ser explorado hoje, vai ser explorado na próxima terça-feira, certo? E aí sim a gente vai fazer o sorteio, né, como vocês gostam de fazer, certo? Mas diga aí o que é que tem na página 159, que na verdade me atribui essa culpa. Ele diz que na página 59, né, já que eu comecei, que bom, ele termina com produção capitalista, né? E tudo é silenciado pelo professor de introdução ao direito. Aí eu concluí que a culpa é do Morton. É verdade, eu assumo essa culpa. Mas a gente vai explorar na próxima terça-feira, nem se preocupe. Só antecipando, pessoal, como essa experiência, né? Ela é cansativa. Eu não tenho a habilidade de fazer de emocional, de cativar multidões, né? Não tenho essa habilidade de youtuber. Então, para poupá-los também de uma aula tediosa, ou muito extensa, né? Por mais que a participação de vocês seja muito interessante até para fazer essas quebras, a gente vai prolongar essa aula até às 8 horas. Às 8 horas a gente conclui e aí continua na próxima aula. Mas aí a gente já vai adiantar bastante a matéria como a gente tem dentro do nosso planejamento, certo? Alguma dúvida sobre... Pois não, Ivan. Não, só algum comentário. Que bom que ele não vai ser cobrado, porque eu já estava arrancando meus cabelos já. Eu também. Porque eu li ali, aí eu não sabia, eu disse, meu Deus, tô muito burra, eu não estou entendendo, não. Aí eu li uma coisa, achava que era, depois eu me confundia toda, eu estava aqui rezando. É porque é Aí um eu pensei texto assim, crítico, né? É um texto que foge desbanda do trivial, do que é apresentado como normal, né? Como professor, natural. todas as outras aulas eu tinha estudado bem direitinho os textos. É exatamente na que eu fiquei com mais dúvida, dizer, é capaz de eu ser sorteada hoje, só porque eu fiquei em dúvida. Mas eu estava pensando, porque o critério ia ser quem primeiro abriu a câmera, né? Vixe! Não, brincadeira, Evane. A gente vai deixar mesmo para a próxima terça-feira, nem se preocupe, certo? Por isso, assim, que eu vou falar do direito natural e do direito positivo, daqui a pouco vou falar sobre o direito objetivo e subjetivo, mas não vou falar do direito público e privado em profundidade agora, tá certo? Para deixar justamente para a próxima aula, ok? Mas o senhor vai falar antes de sortear, não é? Não, Ou não?
Então, a gente vai explorar justamente na terça-feira. Ai, Jesus, coragem, viu? Até um cachorro está uivando aí, de tanto sofrimento. É o meu. Pois é. E é porque ele nem leu o texto, imagine. Bom, pessoal, alguma dúvida sobre direito natural e direito positivo? Ou tá tranquilo? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Você poderia, por gentileza, Pois repetir não. o direito positivo? Pronto, direito positivo é o direito que é válido, é vigente, né, em determinado lugar, durante determinada época. Então, exemplificando melhor, qual é o direito positivo brasileiro? Então, se eu olhar para o Código Penal brasileiro que está em vigor hoje, ele faz parte do direito positivo brasileiro. Mas durante o período imperial do Brasil, qual era o direito positivo? Era a Constituição de 1824, era a Lei de Terras, era o Código Criminal, Código de Processo Criminal da década de 30, de 1830, né? Então, vejam que o que vai definir como positivo é justamente a vigência desse apanhado de normas jurídicas. E aí, eu pergunto a vocês, pode haver vários direitos positivos concomitantes? O que vocês acham? Pode. Se está relacionado à época, só se for, assim, de lugares diferentes. Perfeito, de realidades diferentes. Exatamente. Então, a gente pode falar, por exemplo, de um direito positivo brasileiro e de um direito positivo do Senegal, entende? Porque eles são do mesmo tempo, mas são de lugares diferentes, certo? Vocês compreenderam bem essa distinção. Mas, de todo modo, essa dicotomia vai colocar, de um lado, o direito que é chancelado por um órgão estatal, mais das vezes, né, ou pela sociedade, e um outro que, independentemente de estar escrito, de estar expresso, ele se deduz ou da relação do homem com a divindade ou da relação do homem com a sua racionalidade, certo? Algum questionamento? Mas eu não estou vendo vocês. Podem falar aí. Professor? Oi. No caso do direito positivo, seria dessa forma ampla mesmo? Por exemplo, você falou o direito positivo brasileiro e de outra nação, por exemplo. Mas os ramos que tem no direito também não seria direito positivo ou passa a ser outra coisa? Fiquei com essa dúvida. Certo, os ramos, por exemplo, a gente vai falar sobre direito constitucional, direito administrativo, né? Certo. Esses ramos do direito, eles podem estar presentes tanto no direito natural como no direito positivo. Vamos lá. O direito à propriedade, durante muito tempo, foi encarado como direito natural, né? E, não obstante, ele também faz parte do direito positivo, porque a gente tem lá na Constituição a previsão do direito à propriedade, certo? Então, o que acontece é que os ramos do direito, como a gente vai estudar, eles tanto podem ter sido constituídos, ter sido alimentados a partir do direito natural, como eles podem ser exclusivamente no âmbito do direito positivo. Ok? Ok, entendi. Oi, Pedro. Não, professor, só complementando, interessante que alguns aspectos do direito natural, como direito à vida, à propriedade, à saúde, foram incorporados, por exemplo, nos direitos fundamentais constitucionais, né? Então, meio que há uma positivação desse direito natural. Outra coisa que eu gostaria de frisar, eu sei que você já comentou que isso vai ser objeto de seminário, mas já que a gente está nesse tópico, é que ainda que a gente utilize esse termo direito natural, acredito que é importante frisar que todos eles são construções sociais, mesmo o direito natural. Né? Você está dando spoiler, mas a gente então tudo bem. Vamos mas é importante, é importante. A gente até já falou aqui, comentou en passant sobre a própria visão de Yuval Harari sobre a questão dos direitos naturais, né? A gente vai ter um texto que você já deve ter lido, que é de História do Direito, né?
que fala faz uma crítica aos chamados direitos naturais, porque, segundo ele, não existem direitos naturais, né? Natural é, por exemplo, a nossa aptidão de falar. Então, a gente tem uma construção, uma constituição natural tendente a essa habilidade, como a gente não tem uma constituição tendente a voar, né? Então, a gente não tem asa, não tem como voar. Isso é natural. Aquilo que se atribui como a propriedade, a liberdade, isso não é dado biologicamente ao homem, né? Há uma crítica nesse sentido, muito bem, você colocou muito bem, né? Mas a gente vai explorar quando a gente for tratar do justnaturalismo. Aliás, algum grupo de vocês é que vai explorar essa temática daqui a alguns encontros, ok? Mas muito bem colocado. Alguém mais sobre a questão do direito natural, direito possível, ok? Tá tranquilo? Bom, agora a gente vai falar sobre uma outra dicotomia importante, que é a do direito objetivo e direito subjetivo, certo? A gente já falou na primeira aula, quando a gente diz assim, mas o direito não me atribui essa possibilidade, né? Ou será que eu tenho o direito a mudar de nome, né? Naquele caso do transexual. E aí a gente vê uma distinção entre essas duas acepções de direito. O direito subjetivo é a permissão de agir conforme o direito objetivo. Por isso que a gente diz o quê? Quando a gente diz assim, eu tenho o direito à liberdade, eu tenho o direito à propriedade, eu tenho o direito ao nome. Quando eu digo isso, eu estou me referindo ao direito subjetivo. Por quê? Porque são permissões que são incorporadas ao meu patrimônio físico ou imaterial, né? Então, quando eu digo que eu tenho direito à liberdade, é como se essa liberdade fosse agregada ao meu patrimônio como sujeito de direito. Esse é o direito subjetivo, portanto, porque está atrelado ao sujeito de direito. Mas quando eu digo que o direito constitucional possibilita o exercício da livre manifestação do pensamento, eu me refiro ao direito objetivo, que é a fonte, né? É de onde surgem os direitos subjetivos. Entende? Se eu olhar, por exemplo, para um Código Penal, eu vou dizer um Código Civil, eu abro o Código Civil, eu vejo lá a atribuição, dizendo que eu tenho direito à propriedade. O Código Civil representa aí o direito objetivo, como ele está colocado abstratamente. Quando eu digo, por outro lado, que eu tenho o direito subjetivo a esse bem aqui, né? Então, é que esse direito ele tem essa característica de subjetivo porque foi incorporada a minha subjetividade, ao meu patrimônio como sujeito de direito. Certo? Pois não? Não, é a pessoa querendo entrar aqui. Ok. Tranquilo? Professor, então eu posso entender direito objetivo como sinônimo de direito positivo ou não? Boa pergunta, Luísa. Deixa eu só... Porque ficou meio maluco aqui, eu não sei o que foi que aconteceu, meu Deus. Pronto. Boa pergunta. Há uma tendência de a gente confundir. Olha, então quer dizer que direito objetivo é direito positivo? Na verdade, o direito positivo é a junção do direito objetivo com o subjetivo. Porque se a gente imaginar, por exemplo, direito à propriedade. O direito à propriedade é um direito subjetivo. Eu tenho direito à propriedade a esse bem, certo? E onde é que eu encontro esse direito à propriedade? Ele está previsto lá no Código Civil, ele está previsto na Constituição, certo? Ou seja, nesses ditos direitos objetivos. Eles estão objetivamente colocados, esse direito está objetivamente posto nessas fontes do direito.
E o que é o direito positivo? O direito positivo é o direito vigente nesse determinado lugar, nesse determinado momento. Então, eu posso dizer que o direito positivo brasileiro, ele prevê o direito à propriedade de forma objetiva e atribui essa permissão de eu gozar desse bem e de todas as faculdades ligadas a esse direito a partir desse direito objetivo. Então, o direito objetivo e o direito subjetivo fazem parte do direito positivo, certo? Da mesma maneira como, se você tiver a acepção do direito, se adotar uma acepção do direito vinculada ao direito natural, o direito objetivo e o direito subjetivo também vão estar ligados ao direito natural, como você reconhece. É bem verdade, e como a gente já esclareceu em aulas anteriores, a ideia de direito subjetivo, ligada à noção de sujeito de direito, é uma ideia bem recente. O professor Alisson Mascaro associa o direito subjetivo ao próprio sistema capitalista, ao modelo econômico capitalista, né? Porque a partir desse momento tudo é encarado a partir dessa visão de que quem é sujeito de direito é quem tem direito efetivamente. E tudo pode ser objeto de apreciação econômica e, portanto, pode virar mercadoria. Certo? Muito bem colocado, Luísa. Alguma dúvida? Mais? Eu não entendi a explicação do que é direito objetivo. Alguém poderia me ajudar? Eu acho que por exemplo, a gente escuta muito direito subjetivo em concurso, né? Quando passa dentro das vagas. Sim. Aí, perfeito. Ótimo exemplo, Oscar. Quando a gente diz assim, se eu faço um concurso, tem 10 vagas. Eu tenho direito subjetivo a ser chamado a ocupar essa vaga se eu passei em 9º? Você tem direito subjetivo. E onde é que você vai colher esse direito subjetivo? Onde é que tá expresso isso? É justamente o direito objetivo. O direito objetivo é que prevê o direito subjetivo. O direito subjetivo é como se ele se despregasse do direito objetivo e se incorporasse a um sujeito de direito. Entende? Então, o direito objetivo está abstratamente posto. O direito subjetivo ele está já incorporado ao direito, a um sujeito de direitos. Melhorou? Mas então, com essa explicação, eu ainda entendi que o direito objetivo é a mesma coisa que o positivo. O positivo não garante que o subjetivo aconteça? Não entendi, mas não. O positivo, ele engloba tanto o objetivo como o subjetivo. A gente não pode dissociar o direito objetivo do subjetivo do direito positivo. Tudo é direito positivo. Entendeu? Eles são só formas diferentes de tratar, de falar sobre são parâmetros diferentes para tratar dessa questão. Pois não, Oscar? Professor, é como se o direito objetivo e subjetivo fosse uma espécie do direito positivo? Não são espécies, são elementos do direito positivo. O direito positivo, ele tanto prevê a existência de um direito objetivo como do direito subjetivo também. Tudo faz parte do direito positivo. Pois não, Antônio? Boa noite, professor. Só para clarear, uma distinção que me ajudou muito quando eu estava estudando isso vem de Rosenwald, no curso de Direito Civil, e realmente o direito objetivo ele parece muito com o direito positivo, só que a diferença, como o professor falou, é que o direito objetivo, essa diferenciação entre direito objetivo e direito subjetivo, diz respeito à titularidade. O direito subjetivo é basicamente aquela faculdade, aquele poder de pretensão de exigir de outra pessoa, de outras pessoas, de uma coletividade, um direito como a saúde ou como o cumprimento de um contrato, e o direito objetivo ele realmente tem essa similaridade com o direito posto, o direito positivo. Ele é o complexo de normas impostas a todos. Perfeito. E é isso. Só que, perfeito, Antônio.
Só que o direito positivo, ele não é apenas na sua forma objetiva. Ele não é apenas a reunião de leis, de julgados, não. Ele precisa também de uma concretude, e a concretude está no direito subjetivo, do reconhecimento da ligação dessas faculdades a um sujeito de direito, certo? De nada adiantaria para o direito positivo eu ter a previsão do direito lá na lei se eu, na prática, não tivesse acesso a isso que a lei garante. Por isso que o direito positivo junta direito objetivo e direito subjetivo. Ok? Professor, não, só diga se está certo no raciocínio. Então, certo. O direito subjetivo, que está ligado a essas permissões que temos, né, que estão pautadas no direito objetivo, elas também, como tudo é direito positivo, então elas mudam historicamente e também de acordo com o local onde são exercidas. Esse direito subjetivo também, ele muda também de acordo com o contexto, não é isso? Isso, exatamente. É exatamente Porque isso. eles são pautados no direito objetivo, que também que prevê, que define como é que são essas permissões, o que é que cada pessoa tem direito. E isso. ambos mudam, né? O que hoje, por exemplo, eu não sei se isso serve como exemplo. Antes a mulher não tinha o direito, ela não poderia ir à urna, ela não podia votar, era um contexto bem diferente. Isso. Né? E que hoje ela tem direito, né? Ela tem esse direito, pautado na lei, né? Que acolhe. Tá correto? Exatamente isso, né? O direito positivo, ele apenas, a gente coloca aí como uma forma de contrastar com o direito natural, certo? E o direito objetivo para contrastar com o direito subjetivo. Mas o direito positivo engloba tanto o objetivo como o subjetivo. Pois não, Pedro? Então, só para tentar contribuir, pelo que eu estou entendendo, o direito objetivo é um dado cultural, né? Já o direito subjetivo é como se o sujeito fosse o detentor ali, titular de poderes, direitos e deveres, etc. Estava até aqui olhando, por exemplo, existe o direito de sucessão, um direito objetivo. Certo. Digamos que Pedro, vou dar um exemplo comigo, né? Para não matar ninguém. Para não matar ninguém, eu vou me matar. Digamos que Pedro morre, então os filhos de Pedro, né? Então são herdeiros. Então, o direito à sucessão é o direito objetivo. Está colocado lá na lei civil, no Código Civil. Exatamente. Esse é o direito objetivo. Aí, no momento do falecimento da pessoa, os sucessores dessa pessoa, os herdeiros, eles recebem desse direito objetivo, porque incorpora ao seu patrimônio, como sujeito de direito, esse direito subjetivo. Exatamente. E eu lembro que você também, em aula, deu uma vez um exemplo da língua inglesa, né? O law e o right, né? Então, perfeito, o law aí seria o direito objetivo e o right o direito subjetivo. Exatamente. Quando você diz, você tem o right de fazer alguma coisa, né? Então, é bem claro na língua inglesa. E quando a gente se refere ao direito objetivo, a gente fala em criminal law, civil law, constitutional law, né? Perfeito. Exatamente. Beleza. Alguma dúvida? Permaneceu ou não? Tranquilo? Perfeito. Bom, então... Professor? Oi, Ana. Qual a diferença entre direito subjetivo e direito natural? Acho que se parecem. Não, porque, na verdade, como eu disse a vocês, tanto o direito positivo e o direito natural, eles englobam direito objetivo e subjetivo, né? Depende da sua visão, da visão que você vai adotar como sendo o objeto da ciência do direito, certo? Então, da mesma maneira como no direito positivo eu tenho englobando o direito objetivo e o subjetivo, no direito natural é a mesma coisa. Não adianta de nada eu ter ali uma construção de que há o direito natural à propriedade, se essa propriedade não possa reverter dentro da minha subjetividade como sujeito de direito. Entende? Então, é a mesma situação. Não é a questão de diferença. É a questão apenas de
não é uma questão de diferença entre direito natural e direito objetivo, é uma questão de distinção entre os parâmetros que eu vou utilizar para as dicotomias de que eu estou tratando, entendeu? Ficou claro ou não? Mais ou menos. Então vamos melhorar, então. O que é que vocês não compreenderam, assim? O que é que está faltando para a gente melhorar isso? Essa compreensão. Por exemplo... Estou tão confusa que eu não sei nem dizer. Vamos lá. Eu vou falar agora sobre direito à propriedade. O direito à propriedade é um direito subjetivo no momento em que eu atribuo a propriedade de alguma coisa a alguém. Esse alguém é o sujeito de direito. Então, posso falar em direito subjetivo quando alguém tem esse direito à propriedade. De onde é que eu vou tirar, de onde é que eu vou colher ou fundamentar esse direito à propriedade? Eu preciso fundamentar em alguma coisa. Eu posso fundamentar no direito natural. Beleza, então eu tenho um direito natural que, objetivamente, ele põe esse direito e eu, quando atribuo esse direito a alguém, a um sujeito de direito, eu tenho um direito subjetivo. Então, segundo essa compreensão, o direito natural engloba direito objetivo e direito subjetivo. Da mesma maneira, se eu não quiser me valer do direito natural, mas sim do direito positivo, eu vou olhar para a Constituição, eu vou olhar para o Código Civil e vou dizer, olha, aqui está a fonte desse direito subjetivo, porque tem lá prevendo, é garantido a todos o direito à propriedade. Esse é o direito objetivo, porque ele está objetivamente colocado. Mas eu tenho a propriedade de algo. Então, quando eu tenho a propriedade de algo, é como se o direito objetivo viesse e dissesse, olha, agora esse algo de que você tem a propriedade é seu. E, portanto, ele é acoplado ao seu patrimônio como sujeito de direito. Entende? Melhorou? Entendi agora. Pronto, perfeito. Bom, a questão do direito público e do direito privado, a gente vai deixar para explorar quando for falar sobre o texto, né? Então, vamos deixar para a próxima aula. Mas, de todo modo, eu devo deixar claro aqui para vocês que essa divisão entre público e privado, ela é muito utilizada, muito comumente utilizada. Há algum tempo, antes da criação de um terceiro departamento do nosso curso, que é o DEPRO, né, de que eu faço parte, que é o Departamento de Direito Processual e Propedêutica, a gente tinha 2 departamentos apenas no curso, que era justamente o Departamento de Direito Público, DPU, e o Departamento de Direito Privado, DIPRI. Vejam que é tão sintomática, tão habitual essa divisão, que os nossos departamentos eram divididos assim, certo? Aqui a gente tem uma representação da chamada árvore do direito, né? A gente tem o direito dividido em ramos, né? O público e o privado. Então a gente tem lá no público, segundo essa árvorezinha assim, o direito criminal, o direito penal, o direito tributário, né? E no privado, direito de família, direito comercial, certo? Essa divisão, didaticamente, parece ter servido a muitos propósitos. A crítica que Michel Mihaly faz no texto, que a gente vai ver na próxima aula, é que vai descortinar as razões, algumas razões para imperfeições nessa divisão. De todo modo, a gente vai considerar essa divisão para fins didáticos e para fins de tratar dos vários ramos do direito que a gente vai tratar a partir de agora, ok? O primeiro, que a gente tem que começar por ele mesmo, até porque essa Constituiçãozinha que aparece aí na charge para vocês, ela fazia na época 30 anos, ontem ela fez 34 anos, né?
e exatamente na data de ontem, 5 de outubro, é que ela foi promulgada. E nesses 34 anos foi muito vilipendiada, né? E veja que na Charge de Brum, ela fazendo aniversário, e habitualmente a gente faz um desejo um pedido de aniversário, antes de sobrar a velhinha, ela só pedia para ser respeitada, ser respeitada, ser respeitada. Infelizmente, a gente não tem esse hábito no Brasil, né? E uma prova disso é a quantidade de emendas que já foram feitas ao texto original da Constituição. Claro que as emendas, elas têm um propósito, né, de fazer adaptações de texto, pequenas modificações, mas a quantidade que a Constituição, de emenda que a Constituição sofreu, já suplanta a normalidade, né? Mas a gente tem que começar pelo direito constitucional, porque a Constituição, pelo menos num sistema em que a Constituição é rígida ou semi-rígida, como o nosso, ela constitui o fundamento de validade para todas as demais normas jurídicas. É na Constituição que todas as normas jurídicas vão procurar o seu fundamento, a sua justificativa. Nenhuma norma que contraria a Constituição sobrevive a essa disputa, porque a Constituição paira soberana sobre todas as demais normas, certo? Eu tinha um professor de constitucional que dizia que ele era como professor constitucional, ele era supra e os demais professores eram infra, né? Então, é claro, dentro da irreverência desse meu professor muito querido. E de que é que vai tratar o direito constitucional, pessoal? Quando a gente abre a Constituição, o que é que a gente encontra lá? Além de remendo, né? De que é que trata uma Constituição? Pois não, pode falar. Professor, os direitos e garantias fundamentais, os direitos básicos de todos. Exatamente. Esse, inclusive, é por onde principia a nossa Constituição, né? Nossa Constituição, já no artigo 5º, fala sobre os direitos e garantias fundamentais. Em constituições anteriores, por exemplo, a Constituição de 67 e 69, durante o período da ditadura militar, havia também previsão de direitos e garantias fundamentais, embora não fosse muito levado a sério, né? Mas ele era previsto no artigo lá para o meio da Constituição. A Constituição de 88, ela mostra o valor que dá aos direitos e garantias fundamentais, porque já traz no seu princípio esses direitos. Mas além de direitos e garantias fundamentais, de que outras matérias vai tratar a Constituição? Os deveres. Os deveres, mas os deveres que estão... A gente pode falar... É muito importante você ter mencionado o dever, porque a gente fala em direito, né? Direito e garantia fundamental. E os deveres? Existem deveres fundamentais também. Mas os deveres, eles são englobados dentro desse capítulo e mais em outros capítulos da Constituição. Mas quando a gente fala em direito constitucional, o que é que ele vai regular, além dos direitos e garantias fundamentais? A organização do Estado? Perfeito, a organização do Estado. Então, eu costumo dizer que o direito constitucional, ele regula a fisionomia do Estado, né? A cara do Estado. E a cara do Estado, ela é dada pela forma de governo, né? Então, se é monarquia, se é república, ou sistema de governo, se é presidencialista, se é parlamentarista, a forma de organização do Estado, se é um Estado unitário, se é um Estado federado, e assim por diante. Tudo isso tem que estar disciplinado na Constituição. As relações entre os poderes, né? Como é que os poderes se relacionam, quais os limites que são previstos para o exercício desses poderes, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, as competências, já que a gente está diante de uma Constituição como a nossa, que institui um Estado federativo, uma federação, as competências dos entes federados, competências da União, competências dos estados, competências dos municípios, né, nas mais diversas matérias, regime político, se a gente
institui um regime ditatorial, democrático, né? Tudo isso vai ser disciplinado pelo direito constitucional. Por isso que quando vocês estiverem no próximo semestre, no segundo período do curso, vocês vão se deparar com esse direito constitucional e vão logo se apaixonar por ele, né? Vendo que, no final das contas, a introdução nem era tão legal assim, né? Depois é que vão sentir saudade no finalzinho do curso. Mas, enfim. Entenderam, pessoal? O que mais que a gente poderia ver em relação ao direito constitucional? Vocês que já estudaram para concurso, tem alguma coisa a acrescentar em relação ao direito constitucional, além daquilo que a gente já falou? Acho que só a questão dos princípios também, que são muito importantes, e também as bases que se utiliza para as relações internacionais também. Perfeito. Ótimo. A gente vai falar especificamente sobre o ramo do direito internacional público, mas, sem dúvida, o direito constitucional também vai disciplinar as relações entre o país e outros países, né? Então, isso também deve ser disciplinado ali. Como é que são tratados os tratados internacionais, para não ficar redundante, como é que são tratadas as convenções internacionais, né? As obrigações que o Estado assume no plano internacional, como é que isso é incorporado ao direito interno, certo? Isso também é objeto de disciplina por parte do direito constitucional, certo? Já que a gente já citou aqui muitas aulas, o Mascaro e o Mihaly, né, inclusive para a próxima aula, a Constituição também organiza a questão da ordem econômica, né, da atividade econômica, justamente no país capitalista. Exatamente. E bem sintomático disso, né? Não era uma preocupação inicial da Constituição, quando ela vai surgir lá na Revolução Americana. Aliás, na Revolução Americana, sequer os direitos e garantias fundamentais faziam parte do texto original, né? Depois, a partir das 10 primeiras emendas, é que foram incorporadas depois esses direitos e garantias fundamentais. Mas, de todo modo, a Constituição vai mudar muito nesses mais de 200 anos de história, né? Lá, desde o final do século XVIII, né, até os dias de hoje, as constituições têm se modificado bastante. De um texto mais enxuto, como eram as primeiras, para textos mais abrangentes, mais completos, a gente variou bastante, certo? A ponto de também tratar, por exemplo, da ordem econômica, né, da ordem social, também, tudo isso está disciplinado no âmbito da Constituição. Alguma dúvida sobre o direito constitucional? Tranquilo? Compreenderam a função do direito constitucional? Ok? Bom, ao lado do direito constitucional, também como direito público interno, nós temos o direito administrativo, certo? Aí a gente tem uma charge também de crítica, né, a questão dos cargos comissionados, que já foram muito mais abusados, né, no nosso país, mas a partir do momento em que houve a instituição do combate ao nepotismo, de alguma forma houve um freio a esses abusos, pelo menos no âmbito da ocupação de cargos por parentes, certo? De que vai tratar o direito administrativo, pessoal? Basicamente, ele vai regular a organização administrativa do Estado, certo? Fixando os modos, os meios e a forma de ação para a consecução de seus objetivos. Vocês que já estudaram para concurso, quando vocês estudavam direito administrativo, o que é que vocês viam lá? Pois não, pode falar. Não estou vendo você. Pode falar. Licitações e contratos, regimento dos servidores também, do Estado, da União. Enfim, eu acho o direito administrativo mais palpável do que o direito constitucional. Né? E onde é que ficam as bases do direito administrativo? No direito constitucional,
porque não pode ultrapassar ali a legalidade. Mas Perfeito. é o direito administrativo que vai, de fato, meio que executar, vamos dizer assim, o que está ali. Perfeito. E é bem interessante perceber, né, que muitas vezes a gente diz, não, mas a base do direito administrativo está no direito constitucional. Como é que a gente vai diferenciar uma coisa da outra? É bem fácil. Porque a gente vê lá no artigo 37, por exemplo, quando vai disciplinar o serviço público, a administração pública como um todo, a partir do artigo 37 da Constituição, a gente tem o delineamento geral, né, mais genérico da administração pública brasileira. Só que na administração pública brasileira eu tenho a União, eu tenho os estados, eu tenho os municípios. Então, eu tenho uma lei que vai falar sobre os servidores públicos federais. Mas eu posso ter leis que vão disciplinar direitos e deveres dos servidores públicos estaduais ou municipais nos mais de 5 mil municípios desse país, entende? Então, o direito administrativo é extremamente complexo e diversificado, certo? Então, por exemplo, você falou nas licitações e contratos. As licitações e contratos são formas de o poder público poder contratar. Então, de todos os municípios existem licitações, existem contratos administrativos, né, que são diferentes da forma de contratar dos entes privados. Eu tenho uma empresa, quero contratar um serviço de pintura nessa empresa. Eu não preciso fazer licitação, eu não preciso ver qual é o melhor preço. Eu posso até pagar o preço que eu quiser, né? Então, dentro da empresa, se eu tiver competência na atribuição para isso, obviamente, se tratar de algo da minha alçada, eu posso fazer essa contratação sem maiores problemas, né? Mas, no âmbito dos entes públicos, isso não é possível. Existem leis disciplinando essa forma de contratação. Então, servidor público, serviço público, forma de intervenção do Estado na economia, tudo isso constitui objeto de estudo de disciplina por parte do direito administrativo. Pois não? Está me ouvindo, professor? Sim, sim, sim. Porque eu troquei aqui do celular para o notebook, eu estava na dúvida. O professor trata também da questão da improbidade, né? Administrativa. Isso, perfeito. Agora, professor, aqui só uma observação aqui. Infelizmente, mesmo com tanta coisa com relação, tanta lei, né? O Estado, de maneira geral, ainda dá um jeito de driblar, né? Principalmente nessa parte de licitação e contratos. O Estado, não vou dizer o Estado, não. Os governantes, né? Os governantes, eles driblam de todas as formas, assim. Eu sei. É uma coisa, assim, que eu mesma já percebi, já de maneira mais próxima, como é que eles conseguem driblar. Tanta coisa, principalmente com essa parte de licitação e contrato, mas que, no final, às vezes a própria lei dá tanta brecha que acaba fugindo muito do que é para ser. Por exemplo, se a gente for olhar para o chamado orçamento secreto, né? É uma prática constitucionalizada. Foi simplesmente adotada como uma prática dentro das regras do jogo, né? Das 4 linhas, como se costuma dizer, né? Mas, enfim, é algo que só Deus sabe, não quero nem entrar nessa discussão, mas ela foge ao propósito de transparência, né, de atendimento necessariamente a interesses públicos, na distribuição do próprio orçamento do Estado, certo? Então, existem vários problemas dessa ordem. Infelizmente, os preceitos, os princípios do direito administrativo, muitas vezes são realmente desrespeitados, certo? De todo modo, dentro do direito administrativo, a gente vai buscar normas jurídicas que possibilitem a consecução dos objetivos do Estado. Então, se, por exemplo, eu quero atribuir um programa de renda mínima para as pessoas de baixa renda no Estado. O Estado que eu digo dentro da organização política, né? Como é que eu vou fazer isso?
E outra, eu posso fazer isso com o dinheiro que eu tenho, com a rubrica, né, com a destinação orçamentária que eu tenho hoje? Como é que eu vou fazer esse planejamento para o próximo ano, certo? Esse trabalho de administração pública, de administrador público, é tão complexo, tão rico, que o próprio direito administrativo deu cria, né, deu ensejo a várias especializações, como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Então, vai ter um ramo especificamente tratando do orçamento, vai ter um ramo especificamente tratando da arrecadação de dinheiro para custeio do Estado, vai ter um ramo especificamente destinado, enfim, ao próprio acesso das pessoas à ocupação dos cargos públicos, certo? E assim por diante. Ok? Professor, no caso da LOA, né, dessa lei orçamentária, ela também está dentro do direito administrativo? E o PPA também? De uma forma, assim, de uma forma ampla, sim, mas a gente vai ter um ramo específico, que é o direito financeiro, que vai tratar sobre orçamento, né? Sim. Especificamente. A gente vai falar já, é o próximo item. Dentro do direito administrativo, compreenderam bem do que é que ele vai tratar? Alguma dúvida? Ok? Muito bem. Como eu disse a vocês, né, a gente também tem o direito financeiro, né? A gente tem a charge aí de JA, no jornal dizendo gastos, o governo estadual fará cortes, o governo federal fará cortes, aí tem o Papai Noel aí todo cortado, né? E aí eu não vou falar em corte porque a gente está, infelizmente, na iminência de... a universidade já sofreu corte, né? Chamam de contingenciamento, mas contingenciamento é o seguinte: olha, a gente não vai dar o dinheiro agora, mas vai dar quando puder, ou vai dar quando quiser, certo? Então, de fato, não vem dinheiro, não tem dinheiro. E pelo menos o que tem se passado nos órgãos da administração é que, infelizmente, até o final do ano, se não houver uma revisão, um reparo desse contingenciamento, a gente não vai ter dinheiro para custear a energia elétrica da universidade. Então, possivelmente, essas aulas podem ser inviabilizadas, as nossas aulas à noite, certo? Então, o pagamento de pessoal, né, do apoio que possibilita a segurança e tal, infelizmente, a gente está vivendo essa ameaça. Mas isso só mostra que a importância do direito financeiro, né? O direito financeiro, ele vai disciplinar a obtenção e a aplicação dos recursos necessários à realização dos fins do Estado. Vocês devem ter lembrança, quando a gente falou em direito administrativo, a gente vai... o que é o direito administrativo disciplina? A ação do Estado. Só que o Estado, para agir, apesar de ser o Estado que fabrica o dinheiro, né, mas ele só pode agir dentro de um planejamento que vai dizer exatamente quanto ele vai arrecadar e, com isso, como ele pode gastar o dinheiro que arrecadou, certo? Para que não haja desequilíbrio nessas duas ações do Estado, ok? Então, o que é que o direito financeiro basicamente vai regular? São basicamente quatro pilares fundamentais. O orçamento, o planejamento, tá certo? Aí você falou da LOA, né? Tem alguém querendo entrar aqui, peraí. Ok. Você falou da LOA, e a lei orçamentária anual, o planejamento plurianual, né? Então, são constituintes desse primeiro pilar. Esse primeiro pilar também vai fazer uma previsão do que vai arrecadar. Então, a receita é outro pilar. E vai dizer também em que é que pode ser gasto o dinheiro do Estado. Despesa. E, por fim, a questão do crédito do Estado, né? Então, basicamente, o direito financeiro vai tratar
da despesa, da receita, do orçamento, do planejamento e do crédito. Ok? Alguém quer falar? Pois não. Professor, o direito financeiro, ele se relaciona com o direito administrativo? Sim, sem dúvida. E aí a gente vai perceber, inclusive, que apenas para fins didáticos é que a gente faz essa divisão, né? Porque, no fundo, por exemplo, o direito administrativo vai colher o seu fundamento primeiro na Constituição, no direito constitucional. Vocês vão estudar especificamente direito constitucional? Sim. Mas quando vocês estiverem estudando direito civil, direito financeiro, direito administrativo, vocês também vão estudar direito constitucional. Eu sou promotor criminal aqui em Natal. Quando eu estou analisando os casos para ver se realmente houve ou não cometimento de crime, eu não posso deixar de considerar os preceitos constitucionais para a aplicação da lei penal, entende? Então, didaticamente a gente faz essa divisão, mas no fundo, na prática, a gente tem que coligar todos esses conhecimentos, todas essas normas jurídicas. Certo? Entendi. Muito bom. E veja só, dentro do direito financeiro, eu não falei que existia um ramo específico ou um pilar específico que fala sobre a receita. Esse pilar é tão importante, mas tão importante, que hoje a gente já tem uma subdivisão, né, um fruto do direito financeiro, que é o chamado direito tributário, certo? Que vai tratar especificamente da instituição, arrecadação e fiscalização dos tributos devidos pelos cidadãos ao Estado. Ok? Alguém ia perguntar alguma coisa? Oi. Miguel, ia perguntar exatamente isso agora. Onde é que termina o direito tributário e onde começa o direito financeiro? Pois é, o direito financeiro é mais abrangente, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma disciplina de direito financeiro. No direito financeiro vocês veem receita, despesa, orçamento e crédito. E aí depois vocês pagam especificamente direito tributário, que aí vocês vão ver os tributos mesmo. Então, ICMS, Imposto de Renda, ISS, e toda a parte, o que é alíquota, o que é base de cálculo, né? E como é que esses impostos são distribuídos entre os entes federativos, certo? O que são contribuições, enfim, toda essa parte de custeio do Estado é estudado no âmbito do direito tributário. Mas, obviamente, o direito tributário vai colher as suas bases fundamentais onde? Na Constituição, certo? A gente tem leis de orçamento que definem também como é que os tributos podem ser cobrados. E, portanto, também no direito financeiro, o direito tributário vai colher as suas bases de sustentação. Ok? Essa divisão, pessoal, é apenas para fins didáticos. Certo? Alguma dúvida sobre de que vai tratar o direito tributário? Tranquilo? Ok. Bom, nós temos também, dentro do chamado direito público interno, o chamado direito processual. Certo? Por que direito processual? Direito processual já foi chamado de direito adjetivo, direito formal, como se fosse um apêndice, né? um pedaço do direito material. O que é que importa? O direito penal, o direito civil, o direito constitucional. Processo é só um apêndice. Só que a ciência do direito processual ela evoluiu tanto que hoje, né, há algum tempo já, ela desfruta de uma autonomia normativa, pedagógica, científica, porque se verificou que os direitos relacionados ao processo, eles são diferentes dos direitos materiais. Quando eu digo, eu tenho direito à propriedade, ok, mas eu tenho direito à propriedade, mas a minha propriedade não está sendo respeitada. Sim, beleza. O que é que eu posso fazer? Você vai recorrer à justiça. Ou seja, você precisa de um processo para submeter aquela questão, aquela querela, aquele embate, né, a um juiz que vai definir se você tem ou não direito. Entende?
Como é que eu vou fazer isso? A partir de um processo. Processo, portanto, o direito processual vai regular o processo judicial, bem como a organização judiciária. Ok? Pois não, alguém vai falar. Professor, no caso, então, aí esse direito processual vai ter aquela subdivisão, né? Processual civil, penal, de acordo com o tipo de processo. Exatamente. Cada um tem elementos que são diferentes. Exatamente. Por isso que vocês vão ver aqui no curso, por exemplo, tem uma cadeira geral, que é o chamado TGP, Teoria Geral do Processo, que introduz a ideia de processo, os fundamentos que valem para quaisquer processos, né? E depois vocês vão pagar processo civil 1, 2, 3 e 4, processo penal 1 e 2, processo trabalhista, né? Hoje já se fala em processo administrativo, em processo constitucional, né? As ações constitucionais, tipicamente constitucionais, né? Ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, ação direta de inconstitucionalidade, né? Mandado de injunção e assim por diante. As reclamações constitucionais, isso faz parte do processo constitucional. É um ramo já à parte, certo? E aí, no âmbito do direito do processo civil, a gente vai ter uma atuação, o que é que se considera o processo civil? Regulando o que não é matéria penal, por exclusão, certo? E na matéria penal, a ação penal, queixa-crime, assim por diante. Ok? Tudo isso é processo, tudo isso faz parte do direito processual, certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Bom, aí a gente vai para o direito penal. Dizem que o direito penal é a segunda paixão do estudo do direito, né? A primeira é a introdução, né? E aí chega o direito penal, todo mundo fica entusiasmado com os casos, né? Porque o direito penal, ele mexe com os sentimentos mais vivos, mais destacados, mais humanos, né? A cobiça, a luxúria, todos os pecados capitais estão ali previstos no direito penal. Professor, não. Só um minutinho, eu pensava que o direito penal era dentro do direito privado. Você pensava porque leu o texto, né? Eu já pensava, mas quando eu li o texto, aí mas assim, eu fiquei agora na dúvida. Não, o direito penal é direito público, porque, veja, quem é que exerce, hoje, pelo menos, né? Então, vamos lá. É importante essa discussão. Quem é que exerce o direito de punir, de aplicar uma sanção penal hoje no Brasil? O juiz. É o juiz, que é um representante do Estado. Do Estado, né? Então, vejam, e quem é que ajuiza a ação penal, via de regra? Existe a ação penal de iniciativa privada. Mas quem é que ajuiza a ação penal? Quem é que ajuiza? Quem é que acusa? Sim, o promotor. Exatamente, o promotor, o Ministério Público, né? Mas que é um órgão estatal. Então, vejam, o exercício a concretização do direito penal é muito ligada ao Estado. Existe um órgão do Estado que faz o ajuizamento das ações penais e dirige necessariamente a um órgão estatal, que é o juiz, porque eu não posso, no âmbito privado, resolver questões penais. Hoje, eu tenho algumas saídas possíveis, mas sempre com a intervenção de um órgão público, certo? O Ministério Público, principalmente. Okay? Mas o direito civil, no caso, O direito civil é privado. Mas por que também? Também tem a figura de juiz e tudo mais. Pois é, mas o direito civil, se você fizer um acordo com o seu vizinho, você pode ir no cartório, reconhecer, registrar aquele acordo, está valendo, não precisa de... Aí você vai dizer, mas o cartório também é um órgão ligado ao Estado, uma concessão do Estado, um reconhecimento de atuação do Estado, mas é apenas para... vamos dizer assim, registrar, né? Ele não faz essa parte de forma tão ativa quanto no direito público. De todo modo, essa distinção a gente vai explorar mais na próxima aula, certo? Por isso que ele disse que tem umas incoerências. Exatamente. Mas alguém levantou a mão, não? Fui eu, professor. É por isso que até que eu estudei pouco direito penal, mas se não me engano, direito penal é
é tipo subsidiário, né? Quando não consegue resolver por nenhum outro meio, que vai para o direito penal, meio que assim, né? Isso, é um dos princípios basilares do direito penal, é que ele é subsidiário, né? Então, assim, vamos lá. Eu tenho um problema na sociedade. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu preciso instituir um crime para resolver esse problema? Ou eu posso resolver esse problema apenas instituindo uma sanção civil ou administrativa? Vamos lá. Se eu não uso capacete e não sou presidente da República, obviamente, né? Se eu não uso capacete, eu puno esse ato com uma sanção penal? Eu posso ser preso por causa disso? O legislador disse, não, é demais, né? A pessoa ser presa, responder um processo penal porque não está usando um capacete, né, guiando a sua moto, eu vou dizer que eu vou instituir apenas uma multa nesse caso. E aí a sanção é administrativa, certo? Então, o que é que acontece? O direito penal é chamado de última ratio porque ele só vai atacar aquilo que mais gravemente ofende a sociedade. Se eu matar alguém, aí sim eu preciso de uma sanção penal. Se eu mexer no patrimônio de alguém, eu tenho uma proteção do âmbito do direito penal, certo? O direito penal, é bom que se diga, ele disciplina as condutas ilícitas penais, mas não quer dizer que só haja sanções penais, entende? Existem sanções administrativas, existem sanções cíveis, o pagamento de ressarcimento, de compensação, é uma possível sanção cível, não penal. Entende? Compreendido bem essa questão? O direito penal é fácil a gente fazer essa distinção em relação a outros ramos do direito. Bem, sim, ele é um direito que vai se preocupar com a enunciação, efetivamente, dos tipos penais, né? ou das ações, ou das condutas que mais gravemente ferem a sociedade. Certo? Tranquilo? Bem entendido? Sim. Bom, e aí, para a gente fechar aqui o direito público interno, nós temos o chamado direito eleitoral, né? Bem em voga nesse momento, a gente só fala de eleição, né? Meus filhos, eu tenho um filho de 4, de 7 anos, eles já falam de eleição também, porque na escola os meninos já falam sobre isso, né? Eles vão se preocupem em brincar, não vão se envolver com isso agora não, né? Vão ter muito tempo para fazer as suas reivindicações, as suas lutas, mas o direito eleitoral ele vai regular justamente esse processo de escolha dos representantes de poderes que são eleitos, certo? Então, por exemplo, a gente no poder executivo, o direito eleitoral vai regular a escolha dos chefes do poder executivo, né? Do presidente da República, dos governadores de estado, dos prefeitos, da mesma maneira como também regula a escolha dos membros do legislativo, os deputados federais, distritais, estaduais, senadores e vereadores das câmaras municipais, certo? Do judiciário não, o judiciário a gente tem um processo diverso de escolha, né? O acesso ou por concurso público ou por um processo político, né, de escolha dos representantes, por exemplo, dos tribunais e, claro, político-administrativo, certo? Porque, inclusive, por exemplo, a gente está vivenciando hoje no Ministério Público um processo de escolha do representante do Ministério Público aqui do Estado para exercer a função de desembargador, porque dentro dos desembargadores existe 1/5 destinado ao Ministério Público e à advocacia, certo? E a gente está nesse processo de escolha dentro do Ministério Público. Pois não, alguém perguntou? Então, a eleição do Poder Judiciário é competência de quem? De qual direito?
Não, porque a gente não tem eleição, né, no Poder Judiciário. Não, eleição assim, por concurso, vamos dizer assim. É o direito administrativo, que vai regular o sim. acesso das pessoas à ocupação dos cargos públicos que são por concurso, né? Então, basicamente, o direito administrativo e o direito constitucional que define também as regras para estabelecer essas escolhas, né? Os parâmetros para estabelecer essas escolhas. Certo? Tranquilo? Bem entendido? Então vamos... Oi, Ivani, você ia perguntar? Não, eu só disse que está entendido. Certo, ok. Eu não estou mais podendo nem abrir minha câmera, professor, porque meu computador não está abrindo. Já tentei muito aqui. Não, tranquilo. E, por fim, pessoal, a gente tem aí o direito militar, certo? O direito militar também é um ramo do direito importante, porque ele vai regular especificamente as normas que afetam os militares. Eu não tenho certeza, mas, salvo engano, no nosso curso, a gente não tem essa cadeira, até onde eu sei. Nunca soube de alguém que pagou direito militar, né? E, assim, é uma falha, pelo menos acho que deveria ter como complementar, porque é um direito muito peculiar, né? Então, por exemplo, existe uma vara específica que trata dos crimes cometidos por militares aqui no Estado. É a auditoria militar. A composição, inclusive, do órgão julgador é diferente. Tem juízes militares e juízes que são concursados, né? Um promotor, um colega meu que atua aqui na sala vizinha, ele atua especificamente nessa apuração dos crimes militares. Então, o direito militar, ele vai tanto abranger o processo penal e o direito penal militar, certo? A gente tem um código penal para a população em geral e tem um código penal militar, como a gente tem um código processual penal militar, certo? Mas também interessa a esse direito as normas administrativas de organização. Como é que se dá a ascensão da carreira, né? As atribuições da hierarquia militar, todas as limitações que são devidas também aos militares, tudo isso é disciplinado no âmbito do direito militar, certo? Eu pensava que não sabia nem que existia esse direito militar. Eu pensava que o que regulava, assim, tinha só tipo um estatuto dentro do direito administrativo que era do militar, assim como tem o estatuto do servidor público. Isso. Eu não sabia que tinha o direito militar. Existe esse ramo do direito, existem alguns livros, apesar de não serem muito comuns nos projetos político-pedagógicos do curso, né? Mas eu tenho certeza que aqui na sala deve ter alguém que já teve experiência dentro da... Acho que tem gente militar, né, aqui na sala, e vai poder me afirmar como é importante o conhecimento do direito militar, né? Professor, mas dentro do direito administrativo tem alguma coisa referente a militar? Tem. Tem também. É o seguinte, você pode tratar o direito militar, o chamado direito militar, no âmbito do direito administrativo, mas você pode também escolher disciplinar ou reunir dentro de um ramo do direito todas as normas específicas relativas aos militares quando em sua função, né? Quando em sua missão militar. E aí você pode trazer o direito administrativo militar para dentro desse ramo, o direito penal militar para dentro desse ramo, o direito processual militar para dentro desse ramo. E aí vai ser tudo disciplinado no âmbito do direito militar. Ok? Sim. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Não. Bom, com isso, eu vou, como a gente tinha combinado, né? A gente vai encerrar aqui, porque a gente fecha essa primeira parte do direito público interno, e aí na próxima aula a gente inicia justamente com o chamado direito público externo,
em homenagem, inclusive, à SOI, né? A gente vai falar sobre direito internacional público. E aí, na próxima terça-feira, a gente conclui, né, esse passeio pelos ramos do direito e, inclusive, já vai tratar também do texto de Miari que eu passei para vocês. Vocês vão ter aí o final de semana para refletir, pensar melhor sobre o texto, para ficarem mais tranquilos em relação a esse debate, ok? Certo. Aí na próxima aula, professor, na próxima aula vai ser só esse texto, que seria ou vai ter mais outro? Não, só de texto, só esse. E a gente dá a continuidade aqui que a gente já está conversando aqui, certo? Ok? Pessoal, muito obrigado pelo comparecimento, pela participação de vocês, né, que faz especial esse momento, né? Assim, essa ferramenta foi útil durante a pandemia, mas traz um pouco... traz uns sentimentos meio difíceis de administrar, né? Porque lembra um momento que a gente não poderia desfrutar justamente desse contato. Mas, eventualmente, a gente tem aqui a tecnologia para nos servir e, eventualmente, a gente pode fazer uso dela, certo? Se Deus quiser, na próxima terça-feira, a gente já está de volta aí presencialmente para nos encontrarmos e a gente debater nosso querido texto de Michel a chamada vai certo? ser? Ah, muito bem lembrado, Tony. A chamada vai ser diferente. Eu vou colocar uma atividade para vocês que deve ser respondida até a próxima quarta-feira da próxima semana. E quem responder a essa atividade, que vai estar lá no SIGA-A, vai ter a presença confirmada. Tá certo? E se a pessoa não compareceu e responder mesmo assim, vale? Vale, porque a pessoa pode ter visto o vídeo depois. Tá certo. Ótimo. Justamente para as pessoas que não puderam estar assim, sincronamente. Tá bom. Eu vou disponibilizar o vídeo até amanhã, tá certo? Aqui no Cigarro. Tá certo. Tá bom? Pessoal, boa noite, muito obrigado e até a próxima terça-feira, se vocês quiserem.